Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje aqui é para você que está começando a notar uma certa falha no couro cabeludo, que o cabelo não está crescendo como crescia antes, ou para você que está tendo uma queda capilar maior do que você tinha antes, tá? Hoje a gente vai falar sobre alopécias. E muitos pacientes ficam um pouco na dúvida, né? E falam, doutor, eu tenho uma alopécia e eu gostaria de realizar um tratamento. Será que esse tratamento serve? Será que esse outro aqui também vai ser eficaz para mim? Antes de começar, pessoal, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Existem vários tipos de alopécia, tá? A alopécia não é uma entidade apenas. Então a gente tem, no mínimo, aí, uns 30 tipos de alopécias totalmente diferentes, com tratamentos totalmente distintos. É por isso que é muito importante a consulta, tá, pessoal? Presencial, porque aí a gente vai colher a história do paciente, vai saber quando que surgiu, se tem períodos de melhora, de piora, se teve algum período de estacionamento, tá? Essa progressão parou, ou se o paciente já fez algum tratamento que foi eficaz ou não. Tudo isso é muito importante para a gente colher a história, fazer o exame clínico, que a gente faz através da dermatoscopia, que a gente consegue aumentar aí o folículo piloso em 20 vezes mais ou menos, para que a gente possa ver algumas características específicas de cada tipo de alopécia. Aí sim a gente vai saber propor um tratamento ideal. E o mais importante, tem alguns tipos de alopécia que nem precisa de tratamento, para você ter ideia. Tem uma alopécia chamada eflúvio telógeno, que o eflúvio telógeno ele vai ser causado por algum surto, alguma agressão aí ao folículo piloso, que pode ter sido o início de alguma substância, início de um anticoncepcional, ou a parada do anticoncepcional, algum estresse psicológico, tá? O paciente possa ter vivido alguma deficiência aí de ferro, tá? Por exemplo, quando se inicia alguma alimentação sem carne vermelha, por exemplo, alguma alteração na tireoide, tá? Que é uma glândula super importante que temos no corpo. Tudo isso aí vai fazer com que, em média, 2 a 3 meses depois dessa alteração, o cabelo caia numa quantidade mais importante, que é em média aí 30%. Uma vez que a gente corrige esse problema, o cabelo já volta no seu ciclo normal, já volta a crescer normalmente. Então isso é uma coisa muito importante a gente saber que, primeiro, é muito importante você ir a alguma consulta com seu dermatologista, tá? Um tricologista, para avaliar todo o seu caso, para você não estar gastando dinheiro à toa, tá, pessoal? Fazer um tratamento que de repente nem seria o indicado para você. Bem, e dentre as alopécias existe um grupo chamado de alopécias cicatriciais. Essas alopécias elas vão ser responsáveis por destruir o folículo piloso, ou seja, não vai ter mais recuperação capilar, não vai mais nascer cabelo naquele local, tá? Então é muito importante a gente definir primeiro se é um tipo de alopécia cicatricial ou não, para que a gente possa parar imediatamente esse processo, tá? Ou pelo menos tentar, né? E aí no diagnóstico a gente vai precisar também, fora a dermatoscopia, em alguns casos a gente precisa fazer uma biópsia, tá? Levar para o dermatopatologista para examinar, para estudar melhor esse espécime aí de pele, para realmente fechar o diagnóstico. Uma vez que a gente fecha o diagnóstico da alopécia cicatricial, muda todo o cenário, tá, pessoal? No geral, a gente não vai indicar o transplante capilar de cara nesse caso, tá? Porque uma vez que destruiu, não vai voltar com tratamento clínico. O que a gente faz é parar a progressão, que já é uma coisa muito importante, né? Eu gosto de fazer uma comparação com uma queimada. Imagina uma queimada numa floresta, sai destruindo a vegetação e ali a nossa ideia é parar aquele fogo, né? Parar o desmatamento. É a nossa ideia aí na alopécia cicatricial. Depois disso a gente consegue estabilizar e depois de 1 a 2 anos, dependendo de cada caso, a gente consegue fazer uma reconstrução capilar aí com a cirurgia, mas são casos isolados, tá? Já sendo um caso de alopécia não cicatricial, é importante que a gente realmente diagnostique e faça o tratamento de acordo. É um pouco mais tranquilo porque a gente sabe que não ocorreu aí a destruição do folículo, ou seja, no tratamento clínico a gente vai conseguir melhorar muito, né, de acordo com o estágio, o grau de alopécia daquele paciente. Então é muito importante a gente ter ciente disso, que existe um tipo de alopécia que vai destruir o folículo piloso e vai fazer com que não se tenha mais cabelo naquela região, tá? Independente que a gente comece a fazer um tratamento clínico ou não. Apenas para vocês terem noção da importância do exame clínico, aqui a gente vê um caso de uma paciente com alopecia androgenética, vocês veem que vários fios finos, alguns mais grossos, então essa variabilidade leva a pensar no caso de alopecia androgenética, tá? Outro caso, outro paciente com alopecia aqui por tração, a gente vê que vários fios são tracionados e rompidos em alturas diferentes, então a gente já fecha outro tipo de diagnóstico, tá?
E para finalizar, um último caso, alterações foliculares, aqui a gente vê nesse formato de ensaca-rolha, tá? Isso aí é característico de uma infecção fúngica, ou seja, Tinea capitis. Vocês verem que é importantíssimo o exame clínico do paciente em consulta. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro, tá? A gente vai estar trazendo novidades aí sobre o mundo da tricologia, das doenças dos cabelos e do transplante capilar. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no nosso canal também, que vai ser um prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Até a próxima!